Ó gatinho. Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E hoje estou aqui para vos falar sobre um tema muito sensível. Conforme podem ver aí no título do vídeo, não é clickbait. E vou-vos já explicar porque é que não é clickbait. Eu aqui há cerca de 3 semanas atrás, mais ou menos, eu estava a conversar por mensagem, acho que foi pelo Instagram ou pelo Facebook, com outro motovlogger que tem uma moto dentro aqui do género da minha, com uma pessoa que tem uma moto dentro do género da minha, e eu estava a falar sobre o receio que tenho quando ando em estradões com a moto, que sinto que tenho sempre aquele medo de cair. E essa pessoa deu-me um conselho, como é uma pessoa que está habituada com uma moto de 380 kg a andar aí em estradões bastante agressivos, deu-me o conselho de, quando entrar assim nesse tipo de estradas, para desligar o controle de tração da moto, e acho que também me disse para desligar o ABS. Não tenho a certeza se era para desligar o ABS também, mas o controle de tração para desligar, para não sentir a moto a prender, portanto, para não estar sempre a ser ativado. E eu, como é uma pessoa muito mais experiente do que eu nesse tipo de coisas, eu disse, da próxima vez que apanhar assim um estradão, vou tentar desligar o controle de tração da moto, para ver se me sinto mais confortável a conduzir. E quando andei à procura aqui na moto para ver como é que se ligava o controlo de tração, não encontrei nada, nem aqui nas funções, nem nestes botões de um lado e do outro, não encontrei nada. E então perguntei na Honda como é que se podia desligar o controle de tração desta moto. E de forma muito surpreendente disseram-me que esta moto que não tem controle de tração. Portanto, este modelo Goldwing Bagger de 2022, não é? Que esta moto foi comprada em junho de 2022, tem pouco mais de um ano. A moto não tem controle de tração. Contudo, a nova, agora a 2023, que já não saiu nesta cor azul, que eu acho muito bonita, mas pronto, já traz controle de tração. Portanto, a Bagger 2023 traz controle de tração. E eu comecei a pensar nisso, como é lógico, e comecei a fazer aqui uns rewinds, não é? E acabei por perceber porque é que, principalmente em tempo de chuva, eu me sinto tão inseguro a conduzir esta moto. Tem aquele vídeo de quando vim do Porto para o Luxemburgo, ali na zona dos Pirineus, que apanhei ali bastante chuva, eu vinha tipo na autoestrada a 60 ou 70, e vi as outras motas a passarem por mim tipo a 100, à vontade, e eu ia ali com medo, e se calhar afinal não era um medo assim tão estúpido quanto isso, porque eu realmente sinto, e às vezes arrancar, quando o piso está molhado, arrancar com a moto, como ela tem bastante binário, já me aconteceu algumas vezes a sentir a roda de trás a rabiar um bocado, ou a passar aqui nas passadeiras, nestas coisas brancas, mesmo que seja em frente, eu sinto ali um ligeiro abanão da moto, que agora eu entendo o porquê, não é? E então eu tenho andado a cismar um bocado nisso, e como vocês sabem, uma cisma é pior do que uma doença, não é? E quando uma pessoa começa a cismar numa coisa, e noto que desde que soube isso, há 3 ou 4 semanas, tenho andado mais devagar, porque mesmo com tempo seco, eu vou sempre a pensar, se calhar da moto escorregar um bocado, ela não se segura, não é? Porque não tendo controle de tração, não tem aquela capacidade de voltar a endireitar a moto, ou seja, de lhe cortar a potência um bocado e de endireitar a moto. E portanto tenho andado a pensar um bocado nisso, a cismar, tenho andado a cismar um bocado nisso. E desde que soube isso, não tenho andado com tanta vontade na moto como andava. Claro, logicamente qualquer pessoa me pode dizer, mas se não soubesses disso, continuavas a andar à vontade e tudo. É verdade, é uma coisa psicológica também,
logicamente, mas sabendo agora que ela não tem controle de tração, para mim deixou um bocadinho de ser a mesma coisa, percebem? E então o que é que eu tenho andado a pensar? O que eu tenho andado a pensar, andei aí a ver na net o que é que o mercado tem, não é? E dentro deste género, que é o tipo de moto que eu gosto e que quero continuar a ter, não planeio mudar de estilo de moto. E basicamente selecionei numa primeira análise 4 motas. 3 delas eu já as conheço, já as testei, só uma delas é que ainda não a testei, mas já testei outra que tem o mesmo motor e as mesmas características, portanto é quase como se tivesse testado as 4. Então que motas são essas? A primeira é a Indian, a Dark Horse Challenger, que já fiz um test ride à moto, que adorei a moto também, não é? A segunda é a Harley Davidson, a Street Glide Special, que eu também testei há 2 semanas, há uma semana ou há 2 semanas atrás. A terceira moto é outra Goldwing igual a esta, mas o modelo 2023, para vir com controlo de tração. E a quarta moto seria a BMW K1600B. Portanto, não é K1600 GT, é K1600B. Tem o mesmo motor do que a K1600 GT, mas é num estilo mais bagger, mais igual a esta, como é esta. E eu, claro, fiz o que toda a gente faz, não é? Peguei numa folha de papel, fiz uma tabela, e andei a procurar aquelas informações técnicas das motas para tentar ver no papel, atenção, no papel, qual era a melhor moto, não é? Assim, para que eu pudesse mesmo ponderar para trocar esta. Após analisar tipo a potência, binário, peso, capacidade do depósito de combustível, que é algo que eu dou também valor, a fiabilidade, como é lógico, não faço viagens longas, não é para estar a comprar uma moto que de repente fica parada na estrada com um problema qualquer. A cena do GPS aqui, que é uma coisa que eu também dou bastante valor. E depois aquelas coisas como o conforto, as suspensões, os consumos também, se for possível escolher dentro disso dos consumos, porque quem faz muitos quilómetros, eu ando de moto há pouco tempo, assim de forma muito regular, ainda nem 3 anos tenho, mas já espetei 100 mil quilómetros, não é? Se juntarmos os quilómetros da Africa Twin com esta, já fiz 100 mil quilómetros em 3 anos de moto. Mas mesmo assim não me considero uma pessoa experiente, ok? Não tenho aquela... Eu sinto que não tenho aquela experiência como outras pessoas que conduzem há 20 anos ou há 30 anos, que têm aquele kit de unhas em determinadas alturas que eu sei que ainda não tenho. Mas contudo já vou tendo alguma experiência. A Indian e a Harley Davidson, eu depois de olhar para esses dados todos, a transmissão também, esta moto é transmissão por cardan, é uma coisa que eu também gosto, que não requer manutenções nenhumas, portanto não gostava nada de andar sempre ali a lubrificar a corrente de 400 em 400 km ou de 500 em 500, era uma coisa que me chateava. E portanto, depois quando me pus a analisar as 4, houve 2 que eu acabei por excluir, que foi a Indian e a Harley Davidson. E porquê? São motas espetaculares. A Harley Davidson, a nível de conforto, do que eu sentia, e a nível de estética, de beleza, naquela configuração que eu mostrei no vídeo e que vou voltar a pôr aqui neste vídeo outra vez a imagem, foi a moto mais bonita que eu achei, e a nível de conforto a moto também é muito boa. Mas tudo isto tem um preço, não é? Estamos a falar à volta de 36 mil euros para a Harley Davidson. Pronto, tem o GPS, que é uma coisa que eu também gosto muito, mas também tem aquele motor bicilíndrico, algo barulhento, não a baixas velocidades, mas a velocidades mais elevadas, a 120 ou a 140, já se nota ali um barulho muito mais, que para mim é mais incomodativo, e então decidi por essa moto de par, muito também por causa
do preço que a moto custa, tenho sérias dúvidas que a moto que valha isso, embora ache a moto, pá, mesmo muito bonita e muito confortável. Opa, a segunda moto que eu excluí foi a Indian. Porquê? Eu fiz o test ride à Indian Dark Horse Challenger, ela custa 33 mil e poucos euros. Pá, mas tem uma coisa que para mim é um bocado, custa-me um bocado a entrar. Eu não sei se cheguei a dizer, não, quer dizer, eu não cheguei a dizer isto no vídeo, porque isto passou-se depois de eu ter terminado o vídeo. Quando eu entreguei a moto, a Indian, no stand, eu estive lá a falar com o senhor, a dar a minha opinião, pá, só falei bem da moto, como é lógico, da experiência que eu tinha tido, pá, mas quando saí do stand e me sentei nesta moto para arrancar, ali na rua de Frei Guimarães, parece que me tinha sentado numa Honda PCX. Pá, vocês não fazem ideia do monstro que aquela moto é. Quem conduz aquela moto e de repente passa para esta, que já não é uma moto tão pequena quanto isso, pá, é literalmente, eu parecia que estava numa Honda PCX, até na posição de condução, não é? De não ser aqui com os braços mais altos e tudo, e a frente da moto aqui toda, e até a posição das pernas, uma posição mais aberta um bocado. Opa, a moto é muito grande, é muito grande, é exageradamente grande, mas epá, é muito boa também. E outra coisa que me leva também a excluir a Indian, que também é uma coisa em comum com a Harley Davidson, é o sistema da transmissão. Não é por corrente, daquelas correntes normais, mas é por correia. Sabem aquelas correias em borracha, naquela borracha muito resistente, que tem aqueles dentinhos pequeninos em borracha também? Opa, isso para mim eu fico sempre um bocado receoso, porque, pá, sendo em borracha, eu sei que aquilo funciona a seco, não é preciso estar a lubrificar, nem dar trabalho nenhum. Opa, mas tenho medo que vá a meio de uma viagem ou alguma coisa e calhe daqueles coisinhos de borracha como comecem a sair, e que aconteça alguma coisa à moto e que não me deixe continuar a andar. E pronto, também custa 33 mil euros, pronto, já foge assim um bocadinho, pronto, já ultrapassa aquele patamar tipo dos 30 mil, mas pronto, eu decidi excluir por... e tem também o motor, aquele bicilíndrico, não é? O Power Plus, característico da Indian, que essa sim, a Indian ainda faz mais barulho do que a Harley Davidson, portanto, epá, é uma coisa que me incomoda um bocado em andamento, e portanto também decidi excluir por causa disso. E então sobram duas motas, que é a Goldwing, a nova, que tem controle de tração, e a K1600B. Opa, quando nós olhamos para o papel, não há dúvidas nenhumas, não é? Qualquer pessoa, e se calhar é por isso que a BMW vende tanto, não só estas como a maior parte dos modelos. Pá, quando nós vamos a comparar 160 cavalos, não é? A K1600, esta tem 125, o binário, esta tem 170, a K1600 tem 180 de binário, este TFT tem 7 polegadas, o da BMW é completamente digital com 10,25 polegadas, tem a possibilidade de meter aqueles estribos, em vez de ser um pousapés normal, tem a possibilidade de colocar os estribos mediante o pack, como é que se chama? É o pack Comfort, é o pack Dynamic. Portanto, o pack Dynamic na K1600B traz as plataformas, em vez do pousapés convencional, que dá um acréscimo de conforto bastante grande, mas as plataformas, a moto vem limitada aos 180, tal como esta, mas isso para mim não é problema absolutamente nenhum. E depois ainda tem outra coisa, que é, embora em Portugal eu tenha ido ao site e não sei por que motivo a K1600B não está disponível, a única que lá tem no site da BMW Motorrad Portugal é a K1600B de 2020, do ano 2020, e se nós clicarmos para configurar a moto, pede-nos para escolher outra moto que seja mais atual. Portanto, dá-me a ideia que nem está à venda em Portugal, mas eu fui ao site da BMW Motorrad.de, portanto da Alemanha, e eles têm lá a K1600 de 2023, que eu coloquei a moto full extras, com o pack Comfort, o pack Dynamic,
O pé com fora é para trazer o keyless, o sistema keyless e mais não sei o quê. O fecho centralizado das malas e tudo, e o Comfort é praticamente, ele traz mais coisa, mas é praticamente para trazer aqueles estribos para pousar os pés, que é uma coisa que eu acho piada e gosto. Ainda agora esta Harley que eu fiz o test drive, a Street Glide, também tinha esses estribos, opa, eu gosto muito, e nesta coloquei, não é? Eu coloquei aqui estes estribos para quando vou em autoestrada, para colocar aqui os pés, que é uma coisa que me dá muito jeito e realmente dá um acréscimo de conforto bastante grande, podermos ir mudando a posição dos pés em viagens mais longas. Opa, e o valor que lá dava, estou a dizer sem negociar com stand, só o valor do site na Alemanha, opa, ela dava 29.500 euros, com tudo, full extras. Pá, e esta aqui custa 29.900, ou seja, a capa 1600B full extras, além da potência, do binário e das outras coisas que eu falo. E outra coisa muito importante, tem um depósito de 27 litros de combustível, que é algo que eu também dou bastante valor, o tamanho do depósito de combustível, que já tenho falado em muitos outros vídeos. Pá, a capa 1600B traz um depósito de 27 litros e esta tem um depósito de 21 litros, o que quer dizer que os 6 litros dá para fazer mais de 100 km com um único depósito, dá uma autonomia de mais de 100 km, portanto é outra coisa que eu gosto, e portanto é mais barata do que esta também. Em termos estéticos, pá, uma e outra, na minha opinião, estarão no mesmo patamar a nível de beleza, portanto também não era por aí. Mas também, quer dizer, a Goldwing não é pior em tudo do que a capa 1600, pelo menos de acordo com as minhas preferências. E então em que é que a Goldwing, na minha ótica, é melhor do que a capa 1600? Olha, é melhor na caixa automática e, além disso, no facto de ter uma caixa automática de 7 velocidades, que vai permitir, de certeza absoluta, consumos muito mais simpáticos do que a capa 1600. A parte dos consumos pode não ter muita relevância para quem sai ao domingo para fazer 10 ou 12 km para ir tomar um café e guardar a moto na garagem, mas para quem faz 100.000 km em 3 anos, como foi o meu caso até agora, acaba por ter alguma relevância. E depois outra coisa também muito importante nesta moto é a parte do GPS, porque na BMW ainda não houve ninguém que me conseguisse dizer com certeza absoluta se a BMW tem um GPS próprio em que não seja preciso conectar o telemóvel ou não. Ainda não consegui perceber. Já falei com 3 ou 4 pessoas da BMW, ninguém me sabe dizer ao certo se existe ou se não existe, mas pronto, é o que é. E depois, a parte mais importante, para mim é das mais importantes, que esta moto é melhor do que a BMW, é que é em termos de fiabilidade, não é? Desde 2016 que a capa 1600B não houve um único ano que nunca tivesse recalls, e há alguns anos mais do que um recall até, e portanto também mostra que a moto, pronto, não é uma moto de 29 ou 30 mil euros, mas que alguns são recalls de caca, coisas muito simples, mas houve um ou outro relacionado com a caixa de velocidades e com a parte da transmissão da moto, que para quem está habituado a uma Honda não são problemas propriamente simples, não é? São coisas que para uma moto a 30 mil euros, na minha opinião, são relativamente graves, não é? E portanto, isso é uma coisa que também me deixa muito de pé atrás, embora não há, sem sombra de dúvidas, que a BMW no papel, atenção, no papel, pá, não dá qualquer hipótese a moto nenhuma, não é? Tanto deste estilo vegan. A Yamaha não tem nada, a Kawasaki não tem nada neste estilo, a Yamaha tem, mas não é aqui na Europa, tem a Yamaha Star Eluder, e tem um modelo de 2023 que é vendido nos Estados Unidos, por exemplo, pá, que é uma moto muito bonita, mas não é vendida aqui, nem em Portugal, nem na Europa, não é vendida. E a Kawasaki tem aquela Vaquero, aquela 1500 cilindrada, que eu penso também é vendida tipo nos Estados Unidos. Nem sei se existe algum modelo atualizado à venda neste momento. Pronto, mas eu estou aqui na Europa, não estou nos Estados Unidos, e portanto a oferta também é muito pouca. Epá, e portanto basicamente eu não sei muito bem o que é que eu hei de fazer.
Se por um lado tenho andado receoso de andar com esta moto por causa do controle de tração, por outro lado, entre esta moto, entre outro modelo igual a este 2023 com controle de tração ou a BMW K1600B, que me deixa muito de pé, é melhor no papel em quase tudo do que esta, tirando portanto a caixa automática e o facto de ter 7 velocidades, esta que vai permitir consumos bastante melhores. De resto, na maior parte das coisas, na capacidade de depósito de combustível, na potência, no binário, a K1600B traz controle de tração, traz um controle de tração tipo adaptativo que vai mudando conforme, se a pessoa estiver em curva ele entra de uma forma, se estiver em reta ele entra de outra forma, portanto parece-me ser uma coisa até bastante evoluída. A nível de iluminação, esta iluminação é muito boa, mas aquele sistema de iluminação da BMW também é muito fixe, com aquela iluminação também, com aqueles faróis adaptativos, segundo o que estive a ver, e tendo o pack Comfort e o pack Dynamic, esse tipo de iluminação acaba por vir, não sei se é num pack ou noutro, mas acaba por vir também na moto. E portanto estou assim um bocadinho indeciso. Atenção que eu ainda só estou naquela fase de apalpar terreno, porque para este ano está completamente fora de questão essa troca, mas tenho andado a pensar nisso, como é lógico. Eu também sou um bocadinho sou um bocado de luas, não é? Eu de repente também mudo de opinião assim muito rápido, que se calhar se me aparecesse um excelente negócio para trocar já esta ou por uma Goldwing ou por uma K1600, se fosse uma coisa mesmo, bom negócio, eu podia-me dar assim um flash, não é? Não sei, tinha que avaliar, porque eu fui à internet ver, que eu não faço a mínima ideia quanto é que esta moto vale. Ela tem um ano, não é? E fui ao stand virtual em Portugal e só vi lá uma que nem de caixa automática 2019, uma Vegar, com caixa manual ainda, portanto não tem nada a ver com isto. Tem caixa de 6, esta tem caixa de 7 e pronto, não, na minha opinião não tem nada a ver com isto, só pela caixa, não é? O resto é tudo igual, a potência e o binário é tudo igual. Estava lá uma 2019 Vegar e estavam a pedir quanto é que era? 26 mil euros, não é? 25.950? Era um stand qualquer em Faro. Pedi 25.950, portanto 26 mil euros de 2019. Portanto, quanto é que esta moto vale? Então, sinceramente não sei. Claro que vender a particular ou entregá-la no stand a troca por outra também faz de diferença, como é lógico. Mas não sei e resolvi fazer este vídeo para partilhar com vocês aquilo que tenho estado a pensar, e se vocês não se importarem de perder aqui um minuto do vosso tempo aqui com o vosso amigo, se pudessem dar às vezes a vossa opinião, se estou a pensar bem, se estou a pensar mal, se o controle de tração até é uma coisa que num tipo de moto destas, imaginem, pesada, que nem faz assim tanta diferença, que a probabilidade dela me escorregar ou de eu cair, que se calhar é uma estupidez ir perder dinheiro nesta moto, estando a moto praticamente nova, só por causa de uma picuice de controle de tração, ou não, ou dizerem que é uma coisa super importante e que devo mesmo trocar para me sentir mais confiante a conduzir a moto. E se acharem isso, que eu devo trocar, se houver alguma destas motos, estas 4 ou outras que vocês achem que podia ser uma boa opção para mim dentro daquilo que vocês sabem que é o tipo de condução e o tipo de passeios e de viagens que eu faço, comentem aí, deem a vossa opinião racional sobre se estou a pensar bem ou se não estou a pensar, porque assim, eu não sou o dono da verdade, não é? E às vezes uma cabeça pensa bem de vez em quando, mas agora já passei os 1000 subscritores, já passei os 1000, tenho aí 1000 cabeças pensantes a ajudar-me agora para eu poder formar aqui uma ideia do que é que poderei fazer num futuro em relação a esta moto. E pronto, pessoal, era isto que eu queria partilhar com vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Façam like e subscrevam o canal.
Um grande abraço e até ao próximo vídeo.